Tema de hoje, informações delicadas e polêmicas. Aí tivemos nessa manhã a prisão de Daniel Vocaro, tivemos aí informações realmente extremamente delicadas e preocupantes. E claro, como nós também precisamos trazer para você aqui todo a dinâmica e as estratégias da esquerda para tentar envolver Nicolas, deputado Nicolas do PL, em uma aproximação aí com Daniel Vocaro. E nesse vídeo aqui o Nicolas Ferreira expõe a realidade dos fatos, segundo o que ele fala, da suposta aproximação dele com Daniel Vocaro, e logo na sequência a gente traz essa informação para você compreender melhor a situação atual. Me explica agora aí, Nicolas, seu envolvimento com o Vocaro e com o Banco Master. Agora eu quero ver. Você fez um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não. Nesse caso, foi a mulher do Moraes. Então você esteve com ele de forma secreta na sua casa? Não. Nesse caso, foi o Lula. Recebeu 5 milhões em contrato com o Banco Master? Também não. Nesse caso, foi o ministro do Lula que recebeu esse dinheiro. Então ele financiou esse evento que você estava aí viajando para fazer campanha para o Bolsonaro? Não. Ele estava financiando os eventos do ministro do STF. Ah, mas é claro que ele estava com você no avião, não é mesmo? Não. Mas o advogado do Banco Master estava. Nesse caso também não foi comigo. Foi com o ministro Dias Toffoli. Mas está na cara que você está ligado, com o Banco Master. Afinal de contas, você não assinou a CPMI do Banco Master para investigar o que está acontecendo. Não, eu assinei. Sabe quem não assinou? Os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB e do PV. Todos de esquerda. Tá, então que cargas d'água eles estão te acusando? Vem cá que eu vou te explicar. Há literalmente 4 anos atrás, eu fui convidado para poder participar de um evento chamado Juventude pelo Brasil. E este evento, que fez a logística, eu não fiz. Contrataram uma empresa, eu não contratei, para poder fazer este transporte. Ou seja, era de uma empresa e dentro dessa empresa tinha vários sócios e dentro desses sócios um deles era o Vocaro. Ou seja, a narrativa de agora é de que eu sou responsável por um ato futuro de alguém. Caramba, como que eu vou prever isso? A partir de agora eu vou entrar no Uber e perguntar, cara, você vai cometer algum crime no futuro? Senão eu tô lascado, porque eu sou seu passageiro. Eu, por exemplo, faço palestras no Brasil inteiro. Imagina se eu responder por cada crime que uma outra pessoa cometeu só porque eu usei o avião dela para poder ir fazer algo. Pensa. E naquele momento não tinha o porquê de eu simplesmente chegar e investigar a empresa ou quem está pagando, porque no fim das contas, ele não estava sendo exposto como uma pessoa investigada. Ele operava normalmente, investia em clubes, em empresas, em eventos. Ele, inclusive, tinha uma parte do time do Galo. Aí imagina o jogador do Galo responder agora porque o cara que investiu em você fez um rolo lá no futuro depois. O que tem a ver, cara? Sabe o que é isso? É porque na falta de encontrar crime em mim, eles precisam encontrar crime no outro e tentar botar a culpa em mim, me envolver, depois de 4 anos. Tá de sacanagem, né? A real é que esse ano é ano eleitoral, então eles estão malucos para poder tentar achar qualquer coisa contra mim. Aí o que eles querem com essas narrativas? Esconder isso aqui, Pois é. O Lula com recorde de desaprovação. Tudo para poder abafar esse lixo de governo que o povo agora literalmente está tendo que comer lixo. Aí nada melhor do que empurrar, né, as coisas para mim. Vamos jogar no Nicolas, né, que não tem nada a ver com o que está acontecendo. E é inacreditável como eles fazem um malabarismo, né? Coloca André Valadão, Lagoinha, Vocaro, Nicolas já ministrou na Lagoinha. Então, criminoso. Criminoso. Qual é o problema do que eu fiz? É algum crime? Então, pronto. Continuamos aqui, sem nenhum tipo de crime. É por este motivo que cada um tem um CPF. E observação, eles falaram que o pastor Guilherme é da Lagoinha. O Guilherme, todo mundo sabe desde criança que ele é assembleiano. Reteté, reteté. Inclusive, eu não sou da Lagoinha, tá certo? Deixar isso aqui bem claro. Não teria problema nenhum se eu fosse, mas eu não sou. Pelo contrário, o meu pai é pastor. Então, poxa, eu iria frequentar uma outra igreja, sendo que o meu pai é pastor da minha igreja, que eu sempre fui. Então, assim, isso nada mais é do que mais um momento para poder provar de que, primeiro, quantas pessoas já não foram destruídas, tá certo? Por narrativas e não puderam se defender. Eu, graças a Deus, tenho a rede social.
para poder vir cá falar e me defender. Mas quanta gente que não pode fazer isso e foi destruída por narrativa da esquerda, da mídia, enfim. Por isso que eles querem regular a internet. Aqui nós temos um trecho, né, do Nicolas expondo aqui toda a situação das acusações que ele tem aí sofrido da esquerda, obviamente do partido do PT, na maioria deles, aonde, segundo as informações, ele andava há 4 anos atrás fazendo campanha no avião de Daniel Vocaro, onde, segundo o Nicolas, ele não foi investigar de quem que era o avião. E dentro de tudo isso que o Nicolas expõe, que eu acredito que ele, me parece, não tem nada a temer, até porque tivemos aqui hoje pela manhã a prisão decretada de Daniel Vocaro e de muitos outros, inclusive o seu... Me explica agora aí, Nicolas, seu envolvimento com o Vocaro e com o Banco Master. Agora eu quero ver. Você fez um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não. Nesse caso, foi a mulher do Moraes. Então você esteve com ele de forma secreta na sua casa? Não. Nesse caso, foi o Lula. Recebeu 5... Inclusive, a prisão de Daniel Vocaro, que já se encontra aí atrás das grades, mas não simplesmente pelas questões relacionadas somente pelo Banco Master. E eu gostaria de ler aqui um trecho dessa informação para você, a decisão do Ministério, a decisão do STF de André Mendonça, que levou à prisão de Daniel Vocaro, o dono do Banco Master, nessa quarta-feira do dia 4 de março. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal por suspeita de crimes contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. No pedido, a prisão enviada ao STF, ao Supremo pela Polícia Federal, aponta que o banqueiro ocultou mais de 2 bilhões em uma conta bancária em nome do pai, Henrique Moura Vocaro. Além de Vocaro, também estão entre os alvos dos mandados de prisão Fabiano Zetel, cunhado de Vocaro, e o coordenador de segurança Luiz Felipe Mourão, apelidado como Sicário. E o policial federal aposentado Marilson Rosano. Segundo as informações dos sigilos que já foram quebrados de telefone, enfim, ele estava aí criando estratégias para fazer algumas ações contra jornalistas, fora os outros crimes que ele já estava sendo acusado, né? De acordo com o documento, as investigações revelaram a existência de uma milícia privada, a chamada A Turma. Isso era um grupo de WhatsApp que tinha policiais federais aposentados, aonde estavam ali trabalhando possivelmente para Daniel Vocaro. Era utilizada para monitorar ilegalmente e intimidar adversários e autoridades e jornalistas. As mensagens foram interceptadas pelos investigadores, mostram Vocaro ordenando a Mourão que o jornalista Lauro Jardim, do jornal Globo, fosse agredido. Para quebrar os dentes, assim é a fala. Quebrar todos os dentes em um assalto forjado após a publicação de notícias contrárias aos interesses do banqueiro. Aí nós temos algo muito estranho, né? Sempre a estratégia da esquerda, infelizmente, pega o nome do Nicolas para associar, aí em seguida vem à tona essa informação aqui. O que me parece que, segundo muitos outros juristas têm aí deixado o seu comentário, é que o momento é agora de Daniel Vocaro fazer uma delação, porque senão ele sozinho, até então, pode ir para o buraco. E se de fato quem estiver envolvido for pessoas políticos, parlamentares de qualquer partido que seja, tem que ser expostos e também tem que ser condenados. Mas o que a gente ver e tem presenciado nesses últimos meses é que o próprio STF, tirando aqui André Mendonça, que após assumir o caso aqui do Banco Master, onde foi tirado como relator, tiraram aí Toffoli, tivemos aí vários enredos, são envolvimentos de muita gente, e aquela velha fala
aquela velha frase que todo mundo está falando, né? Que a República estremece mediante desse caso Márcia, que infelizmente também está ligado com o caso e a CPMI do INSS. Também tivemos aí o Flávio Dino, né, que mais uma vez aí blindou uma das suspeitas, a Roberta, onde tem ligação com Lulinha. Enfim, a situação é gravíssima. Em vez de nós termos aí um STF imparcial, não é o que nos parece, porque os próprios do STF estão envolvidos com Daniel Vocaro, com compras, com dinheiro, advogando causas que valem milhões de reais. Enfim, é muita coisa. Mas, obviamente, que a esquerda quer o quê? Evidenciar Nicolas Ferreira, que andou há 4 anos atrás em um avião de Daniel Vocaro. Enfim, vamos continuar acompanhando essas informações e trazer tudo isso para você na íntegra. E o que nós queremos aqui como cidadão pagador de impostos é que a verdade venha à tona e quem tiver aí envolvido com qualquer tipo de corrupção, seja do Banco Master, seja do INSS, precisa ser exposto, precisa vir à tona e ser condenado e pagar pelos seus crimes. Mas a realidade dos fatos, que é uma passação de pano de todos os lados, tentando se blindarem, porque todo mundo sabe que se Daniel Vocaro resolver abrir a boca, a República extra